A avaliação psicológica é uma ferramenta fascinante e essencial na psicologia, que nos permite mergulhar profundamente na mente humana. Se resume na busca de entender os pensamentos, emoções e comportamentos de uma pessoa. Utiliza-se de testes padronizados, entrevistas e observações. Revela os segredos mais profundos da personalidade humana. Identifica transtornos mentais e avalia habilidades cognitivas e emocionais. Ela pode ocorrer dentro de vários contextos, neste caso é dentro de uma clínica particular, e nós iniciamos, claro, com uma breve entrevista e coleta de dados. Após algumas sessões e coletas de dados, foi colocado então tudo no papel para que fosse possível entender quais os testes deveriam ser aplicados para entender melhor a situação do paciente, tudo dentro do que o conselho exige e fala sobre os profissionais que atuam na área. Toda e qualquer informação deve ser anotada, pois é muito importante. É importante lembrar que todos os dados são sigilosos e devem ser guardados em um lugar seguro. Feita a interpretação dos resultados e concluindo, é então entregue o documento redigido ao paciente junto das demais orientações. Agora, se você está na mesma dúvida que eu de como isso é realizado com pacientes deficientes, vamos lá! Quais são as deficiências mais comuns que você encontra na prática clínica? Os casos que mais atento em clínica são de pacientes com deficiência intelectual e aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento e autismo. Quais são os critérios que você utiliza para escolher um teste psicológico? O primeiro passo é coletar dados sobre o indivíduo, para depois pensar sobre o teste. A experiência também é importante para saber quais testes aplicar. A interpretação dos testes é a parte mais importante. Quais são os maiores desafios éticos na avaliação psicológica de pessoas com deficiência? O posicionamento e comportamento do profissional, a devolutiva e o embasamento teórico. Importante ter sensibilidade e ética para saber o que deve e o que não deve ser colocado no relatório. Quais são os maiores equívocos que as pessoas têm sobre a avaliação psicológica de pessoas com deficiência? Principalmente a falta de informação sobre a avaliação psicológica. Existem muitos casos de famílias com crianças com deficiência que não chegam nem a procurar saber sobre, por assumir que a criança não conseguiria responder à avaliação. Quais são os recursos que você considera essencial na clínica para atender pessoas com deficiência? Antes de qualquer intervenção, é necessário uma boa avaliação, para então estabelecer metas e objetivos. Importante também o acolhimento das famílias e as questões técnicas, pensando em ferramentas, ambiente, entre outros. Você poderia nos contar sobre uma situação em que teve que improvisar durante uma avaliação? Ontem mesmo, uma criança não entendeu o teste de memória que se tratava de uma reprodução de formas através do desenho, então rapidamente pensei em outro teste que poderia ser aplicado, nesse caso para não perder a atenção da criança. Você poderia nos dar exemplos de adaptações feitas em sua clínica para melhor atender seus pacientes? O ambiente já foi projetado e pensado para crianças de acordo com todas as necessidades, por ser um ambiente com foco em atendimento especializado para deficientes. Você poderia nos dar um exemplo de como personaliza a avaliação para cada paciente? Já possuo um roteiro e para cada habilidade que será avaliada existe um teste. Além disso, todo o processo já é pensado desde a entrevista. Como você avalia o progresso dos seus pacientes? Depois do processo da avaliação, o paciente é encaminhado para a intervenção, que pode ser na mesma clínica ou com outro profissional. Todo paciente passa pelo processo de reavaliação durante a intervenção. Como você lida com situações de crise durante as avaliações? As crises sempre acontecem com crianças autistas, por isso é sempre importante criar um vínculo com essa pessoa para realizar a avaliação, para poder elaborar quais são as melhores ferramentas para usar. Como você trabalha com pacientes que têm múltiplas deficiências? É super importante o envolvimento de uma equipe multidisciplinar. Cada profissional procura atingir o que se espera da sua área. O trabalho é feito em conjunto. Como você vê o futuro da avaliação psicológica para pessoas com deficiência? Já houve mudanças e acredito que teremos novas. Antigamente demorava para pessoas com deficiência chegarem ao processo de avaliação psicológica. Hoje as crianças já são encaminhadas através do próprio pediatra ou escola. Quais são os aspectos mais gratificantes do seu trabalho? É gratificante plantar sementinha na vida das pessoas sabendo que fará diferença no futuro.
iniciar a elaboração deste trabalho, imaginamos que haveriam grandes desafios, pois se trata de um tema pouco falado. Entramos em contato com 10 profissionais da área de avaliação psicológica em Piracicaba, mas para nossa surpresa, nenhum deles atendia pacientes com deficiência. Apenas na cidade de Limeira encontramos um profissional. A elaboração deste trabalho foi um grande desafio. A falta de recursos e serviços no mercado nos colocou em alerta, pois essas pessoas também precisam de atendimento adequado. E apesar das dificuldades, conseguimos concluir nosso projeto com sucesso. Acreditamos que tudo pode melhorar e que muitas evoluções em breve acontecerão. Como futuros psicólogos, faremos o possível para que essa informação percorra muitas pessoas, para que juntos alcancemos o objetivo.